reflexão na palavra do Senhor, queria convidá-los a ler a Bíblia, o livro de Jonas, o capítulo 1, versículo 1, o versículo de número 2. As criancinhas de 0 a 12 anos são liberadas para acompanhar, só os professores, né? Lá eles tomam conta, eles são pessoas responsáveis, cuidadosas, que têm zelo pelos seus filhos, pelos seus netinhos também. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Que Deus abençoe o que lemos aqui na sua palavra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, peça que Deus esta noite seja gracioso para com a sua vida e ministre o seu coração através da sua palavra, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela bênção de ser dos seus filhos. Agradecemos por esta noite tão preciosa em nossa vida, quando estamos aqui reunidos em tua casa, em nome de Jesus, para celebrar o Senhor nosso Deus. Pedimos a Deus misericórdia para as nossas vidas, para a nossa igreja, para as nossas famílias. O Senhor continue nos ajudando, nos abençoando em todas as áreas, em toda a direção. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, e pedimos que o Senhor nesta noite se sirva da sua palavra, do teu servo, como instrumento para comunicar aos teus filhos as verdades eternas da palavra do Senhor. Abençoa-nos nesta noite, dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Fique quietinho, desligue os celulares. Alguns irmãos nossos estão viajando, outros estão cuidando de afazeres, e estamos sentindo a ausência do presbítero Evânio, que está ajudando a sua família, o diácono Valdemar, sua esposa também. Outros irmãos, outros estão enfermos, cuidando dos seus parentes, estão passando dificuldade, mas graças a Deus pelo grupo que veio hoje à casa do Senhor para celebrar o nosso grande e glorioso Deus. Eu queria lembrar os irmãos que nada, absolutamente nada, deve nos tirar da presença do Senhor. A vida é cheia de altos e baixos, né? Nós somos já pessoas vivenciadas, sabemos que existem muitas lutas na vida, né? Em todas as áreas, nós precisamos nos manter firmes na presença do Senhor. Amém, queridos? Alguém já disse que o justo é como a palmeira, né? E na tempestade ela se inclina, mas não se quebra. Depois ela volta à sua posição original. Pois é, assim é o servo do Senhor, aquele que nasceu de novo, aquele que realmente a sua fé está firme em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o texto que foi lido é um texto muito importante e para a igreja da atualidade, como é toda a palavra do Senhor, né? Eu estava pensando numa palavra para a igreja, orando, e Deus me levou a me lembrar do livro de Jonas. Eu queria fazer uma exposição hoje, extraindo deste livro 4 grandes lições e sua contextualização para a vida da igreja da atualidade. Deixa primeiro fazer assim dar uma informação panorâmica à igreja para que os irmãos possam compreender melhor a mensagem. Havia algumas instituições em Israel que são bem assim significativas, segundo a palavra do Senhor. Por exemplo, os sacerdócios, não é? Os profetas, o reinado messiânico e assim por diante. E eu queria desenvolver um pouquinho o assunto falando sobre o profetismo em Israel. Os profetas, eles representavam Deus diante do povo. Observe que sempre assim diz o Senhor, né? Ouviu a minha palavra do Senhor. Era esta uma expressão comum da boca dos profetas antigos. E geralmente o profeta era levantado por Deus em Israel quando a nação passava alguma crise.
Sempre quando havia crise, levantar um profeta para advertir a nação, ou para consolá-la, ou para exortá-la. Porque a profecia tem 3 direções: exortar, edificar e consolar. Diga comigo, a profecia tem 3 funções, né? Edificar, exortar e consolar. Muito bem. No meio do povo, entre os profetas, nós encontramos um grupo chamado profeta da escrita, o profeta escritores, e outro grupo chamado de profeta não escritores, ou profeta da palavra. Vamos citar alguns profetas da palavra, quer dizer, eles foram usados por Deus de uma maneira extraordinária no meio do povo de Israel. No entanto, não escreveram nada que compõe o cânon sagrado. Por exemplo, Elias, Eliseu, Natã e outros profetas que Deus levantou no meio do povo de Israel. E os profetas escritores são esses que nós temos aqui no Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim por diante. Esses homens foram profetas, chamados profetas da escrita, ou profetas escritores, porque além de ele falar para Israel, com a sua palavra, eles registraram os seus escritos e eles compõem o cânon sagrado. Dentre esses profetas, nós temos Jonas, filho de Amitai, que faz parte dos profetas escritores. E o livro de Jonas é considerado um dos profetas menores, porque o seu livro é um livro pequeno, tem apenas 4 capítulos. Outra coisa a considerar que é o único livro profético que é um livro autobiográfico. Você não vai encontrar nenhuma profecia, nenhuma mensagem profética para a vida de Israel, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós e assim por diante. Jonas, você lê com cuidado, vai observar que ele não profetizou no seu livro algo para a vida de Israel. O seu livro é um livro autobiográfico, conta uma experiência sua, por sinal muito dolorosa. É isso que eu queria falar um pouquinho nessa noite. Amém, irmãos? Jonas viveu numa época em que o reino de Israel, o povo de Deus, estava dividido: reino do norte e reino do sul. E ele profetizou no reino do norte, na época de Jeroboão II, um dos grandes reis do reino de Israel, do reino do norte. Quando Israel floresceu de uma maneira extraordinária do ponto de vista econômico, militar e político, ele profetizou naquele contexto. Se você observar, 2 Reis, capítulo 14, verso 25, há uma menção ao profeta Jonas que profetizou no reino de Jeroboão II. Mas voltando agora ao livro que nós estamos com ele aberto aqui na casa do Senhor, quando a Bíblia fala que Deus dirige aquele homem e diz a palavra aqui no livro: e veio a mim a palavra, ou melhor, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Observe, irmãos, que como Deus, ele, no meio do seu povo, ele escolhia aleatoriamente quem ele quisesse para um ministério específico. Então este homem foi convocado por Deus com uma tarefa muito difícil, que era profetizar contra a capital do império daquela época, que era o Império Assírio. Nínive era a capital da Síria, um dos impérios mais cruéis que já existiu na face da terra, porque eles tratavam os seus prisioneiros com terrível crueldade. São famosos na história. Você que já leu alguma coisa de história geral, quando você ouve falar sobre os assírios, você vai ver que aquele povo era um povo degenerado, violento. Eles tinham o costume de cortar a língua dos seus conquistados, cortar as mãos, os pés, mutilar os prisioneiros, deixar numa situação terrível. Além disso, eles não conquistavam o país, eles tiravam o povo daquela terra natal, espalhavam no mundo, conquistado por eles, e traziam outros povos e colocavam naquela terra, visando destruir a identidade do povo. Isso aconteceu com a vida do povo de Israel. Se os irmãos lerem com atenção, vão observar que
quando os assírios conquistam Israel em 722 a.C., eles tiram o povo lá da terra e colocam nos outros países que eles tinham conquistado e trazem outros povos e colocaram dentro de Israel, e começou a haver uma mistura entre os remanescentes judeus e os povos que eles trouxeram para dentro daquela terra. Por isso surgiram os famosos samaritanos, que tanto causaram dificuldade para o vida do povo de Israel na época da reconstrução do templo por Zorobabel. Quando Jesus veio a este mundo, já havia uma clara divisão dentro da Palestina, Judéia, Samaria e Galiléia. E os judeus da Galiléia, eles, quando iam para a Judéia, eles iam por um percurso, evitando passar pelo território onde habitavam os samaritanos, por causa dessa dificuldade antiga deste povo que foi mesclado com povos estrangeiros e não eram judeus puros. Muito bem. Jonas, quando recebeu esta grande incumbência de Deus de ir para Nínive e pregar a palavra, clamar contra ela. Observe o que o texto diz, porque a Bíblia diz que a malícia daquela cidade incomodou os céus. Acontece isso, irmãos. Será que os céus não estão incomodados com os pecados de João Pessoa? Com os pecados da Paraíba, do Brasil e assim por diante? Observe que Deus é um Deus santo, puro, que Ele se incomoda com a vida do homem aqui na face da terra. Mas Deus tinha um propósito naquela cidade. Deus queria fazer alguma coisa naquela cidade. Por isso que Ele comissiona um dos seus servos para ministrar, clamar contra ela. E agora nós conhecemos a história. A Bíblia diz que quando Jonas recebe aquela comissão, no lugar dele ir para Nínive, ele estava na época, e hoje também, aproximadamente 800 quilômetros de distância entre o ponto onde Jonas estava e lá na Mesopotâmia, onde a Síria se encontrava, aproximadamente naquela onde está o Iraque, por ali, mais ou menos, Mas aí a palavra do Senhor diz que o profeta, no lugar de obedecer a palavra de Deus, ele toma um caminho diferente, uma distância de aproximadamente 3.000 e poucos quilômetros, e vai para Tarsis. Compra uma passagem, embarca do navio, desce ao porão, começa ali a dormir, o sono da indolência, e o barco sai do porto, começa a singrar no Mediterrâneo, e aí começam as coisas complicadas. Porque a palavra do Senhor diz que Deus mandou um vento forte e uma grande tempestade. Foi Deus que mandou. Porque de Deus não se zomba, de Deus ninguém deve brincar. Ele deu uma comissão, chamou o homem, comissionou, capacitou, ele deu a palavra, a mensagem, mas ele, no lugar de obedecer a palavra de Deus, fugiu para outro lugar. Por que Jonas fugiu? Não era um profeta, não foi comissionado por Deus. Os estudiosos dizem, irmãos, que era preconceito. Jonas não admitia na sua mente que Deus tivesse misericórdia de um país estrangeiro, cujos habitantes eram cruéis, como conquistadores. Ele não admitia isso. Então ele queria que todos fossem para o inferno, como disse Roberto Carlos em uma de suas canções, que vão para o inferno. Mas, irmãos, Deus não desiste de ser sério. E quando Deus quer uma coisa, Deus faz acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é soberano. A Bíblia diz que eu farei toda a minha vontade, diz o Senhor. E você tem que entender, irmãos, que Deus tem dado a comissão à igreja. Eu vou daqui a pouco desenvolver essa questão. Estou só historiando o fato. E a palavra de Deus diz que Deus manda uma grande tempestade naquele mar Mediterrâneo, e o barco estava a ponto de naufragar. A coisa foi tão difícil para aqueles marinheiros que eles tiveram que invocar cada um o seu Deus. Eram politeístas. E eles descobriram lá no porão do navio o profeta do Senhor, dormindo um profundo sono. E alguém chegou lá, o mestre do navio, e disse: "Que faz aqui dormente?" Às vezes acontece que um crente está carão num crente, sabia? E é bem empregado.
Às vezes acontece uma pessoa que não professa a fé em Cristo, que aponta o dedo na vida do cristão e ele faz uma acusação de vida até. Que faz aqui dormente? Como é o teu nome? Qual o teu povo? Qual o teu Deus? Invoca o teu Deus. Nós estamos morrendo, se acabando, está tudo se acabando aqui. Já aliviamos o navio e não tem mais o que fazer. Isso depois de eles terem lançado sorte e a sorte cair sobre Jonas. Irmãos, aí Jonas confessa: eu sou hebreu. Eu temo ao Deus dos céus, o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Eu estou fugindo da sua presença. E os homens estremeceram. Os homens ficaram aterrorizados. E eles perguntaram: o que faremos contigo para que esse mal seja acalmado? Jonas disse: que joga, vem embora. Só tem esse jeito. Mas a palavra de Deus diz, amados, que eles temeram a Deus e não queriam. Disseram: Senhor, vai invocar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Não nos impute esse pecado. Não queremos matar o homem inocente. Mas eles viram que quanto mais procuravam dominar o barco naquela tempestade, não conseguiam e se conformaram de ser feita a vontade de Deus e lançaram o profeta dentro daquele mar bravio. Aí vem a providência de Deus, né, irmãos? Crente é crente. Apesar dos percalços, crente é crente. Amém, irmãos? Em nossas crises, em nossas fraquezas, mas Deus não desiste de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não desiste de você, nem desistirá, porque você é um filho de Deus, às vezes até rebelde, como Jonas era. E o Senhor ordenou que um grande peixe tragasse Jonas. Quer dizer, Deus preparou um peixe para aquela ocasião. Quando o profeta foi lançado de cima do barco para dentro do mar, o peixe abriu a boca e abocanhou aquele homem e ele foi engolido. E agora? E agora, irmãos? Não havia mais esperança. Mas a Bíblia diz que lá no ventre do grande peixe, Jonas se lembrou do Senhor, louvado seja Deus. Eu sei que está passando uma tempestade, talvez seja dentro de um grande peixe. Não tinha energia elétrica lá não, viu, irmão? Nem candeeiro. Não tinha nada. Devido que estava dentro do estômago de um animal. E os sucos gástricos estavam tentando digerir aquele homem, mas não conseguia, porque ele estava imune, porque era um servo de Deus, porque era um crente de Jesus Cristo, porque era um profeta do Senhor, era um filho de Deus. E Jonas, o peixe sofreu mais do que Jonas, penso eu. Imagine, a gente às vezes come alguma coisa, não, Antônio, um pouquinho difícil, a gente tem que embrulhar, lavar o estômago, e a gente toma um remédio, um chazinho para aqui, um chazinho para colar, para ver se alivia, e não é fácil. Pois o peixe passou 3 dias e 3 noites com um bicho estranho dentro dele, que ele não conseguia digerir. Era o profeta do Senhor, era o servo de Deus, que Deus estava tratando com ele. Você que está passando dificuldade na sua vida, Deus está tratando com você, louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi no boletim da igreja para hoje um texto, escrevi 2 textos. Um texto fala sobre a unidade da igreja e uma palavra à igreja. E na palavra diz que essa dificuldade que nos passando aqui na casa do Senhor, nesse ministério, Deus está tratando com as pessoas envolvidas, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E Deus vai dar um final feliz, bendito seja o nome do Senhor. Se nós nos humilharmos diante do Senhor e clamarmos ao nosso Deus insistentemente, com certeza Deus vai falar o peixe, Ele vai vomitar, tirar a gente das entranhas dele. E Jonas invoca o nome do Deus Todo-Poderoso. E Deus dá ordem ao peixe.
está no capítulo 2. E o peixe vomita, aproxima-se da praia, no Mediterrâneo, e vomita aquele objeto estranho que ele não conseguira digerir na beira da praia. Era o servo de Deus que escapara da morte certa, bendito seja o nome do Senhor. Aí veio novamente a comissão, diz a Bíblia no capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela e prega a mensagem que eu já te entreguei. Irmão, Deus não desiste de você. Você faz parte do propósito eterno de Deus. Às vezes nós passamos por dificuldade porque nós não obedecemos aquilo que Deus tem dito através de Sua palavra para nossas vidas. E vem tempestade, vem dificuldade, vem as entranhas de um grande peixe. Quando a pessoa não tem mobilidade, não tem nada, ali é o desespero total. Mas graças a Deus que é um Deus dos céus que ouve o clamor do seu povo, e bendito seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus não desiste de você. Deus tem uma missão para você realizar aqui neste mundo. Não pense que você veio este mundo por acaso, porque papai e mamãe quiseram um momento de enlevo amoroso. Você veio com fim e propósito de Deus. Alguém já disse, ou escreveu, um grupo de teólogos escreveu um catecismo, e a primeira pergunta que se faz deste catecismo é a seguinte: qual o fim principal do homem? E a resposta é amar a Deus e gozá-lo para sempre. Louvado seja Deus por isso. Deus tem um propósito na sua vida, meu querido. Deus tem um propósito com essa tempestade. Eu sei que irmãos estão enfrentando tempestade aqui dentro da igreja. Pessoas que estão lutando. Por exemplo, permita Denise dizer, citar seu nome. Aí eu disse, uma pessoa teve que trabalhar lá no sertão, lá não está fácil, é uma tempestade. Talvez seja as entranhas do grande peixe para ele. Mas graças a Deus, e diz que nós temos um Deus que diz a Bíblia: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, mesmo no ventre do peixe, mesmo sem perspectiva de vitória, nem sem um vislumbre, sem nenhuma luz lá no fundo do túnel, mas o Deus dos céus, o Deus que tem o seu olhar sobre a sua vida, não vai lhe desamparar. Bendito seja o nome do Senhor. E a vitória vai chegar. É só esperar no Senhor. Amém, queridos? Nós continuamos olhando o livro de Jonas. Estou fugindo do esforço que Deus está mandando fazer isso. Quase nada aconteceu. Vou fechar o rapaz aqui. No capítulo 3, Jonas faz aquela viagem longa. Não tinha avião na época, não tinha automóvel de última geração, era no lombo de um camelo, de um cavalo, não sei qual foi o meio de transporte que ele se utilizou. O fato é que ele sai do ponto de partida, onde Deus falou pela primeira vez, para ir para Nínive, para clamar contra ela. E a palavra diz que aquele profeta chegou naquela viagem exausto, 800 quilômetros para andar de cavalo. E os irmãos que conhecem, 800 quilômetros de cavalo, ou de camelo, que anda menos do que cavalo, mas não tão rápido. Deve ser um bocado de tempo. Deve ser muito tempo, talvez um mês de viagem. Talvez um mês de viagem, mas ele chega lá. Ninguém pensa que o peixe vomitou Jonas lá em Nínive, não. Lá não tem mar, não, viu, irmão? O peixe vomitou Jonas lá na praia do Mediterrâneo. E teve que andar.
passar para o outro lado do mundo para entregar uma mensagem que Deus queria que fosse entregue. Jonas, ao chegar naquela cidade, ele abre a sua boca e ele diz o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E começou a andar a cidade para lá e para cá. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os pecados dos seus habitantes subiram até a presença de Deus, e Deus mandou informar que vai ser destruída esta cidade. Mensagem difícil, pesada, dura, proferida por um servo de Deus que passou uma experiência muito difícil na sua vida. Mas ele pregou a palavra que Deus entregara para ele. E agora, irmãos, o que iria acontecer? Aí agora a gente pode olhar uma manifestação graciosa de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Porque a palavra do Senhor diz aqui para nós nesta noite que os habitantes de Nínive creram em Deus. Creram na sua palavra, creram naquela mensagem, aceitaram aquela exortação, receberam do coração e fizeram um voto para buscar, se arrepender dos seus pecados e buscar a presença de Deus, do Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E por causa deste arrependimento, Deus poupou aquela cidade, louvado seja Deus. Irmãos, queridos, o nosso Deus é um Deus gracioso, louvado seja o nome do Senhor por isso. Os seus pecados, seus erros, os meus pecados, os meus erros, não são páreos para a graça de Deus. Amém? Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Deus tem usado de misericórdia para com o seu povo. Deus está irado contra este mundo, é verdade, mas o seu povo goza de misericórdia de Deus. A graça de Deus alcançou aquela cidade de uma maneira total. Porque se você observar a pregação daquele profeta, foge completamente do padrão de homilética que nós aprendemos nos seminários por aí. Não tem título, não tem introdução, não tem premissas, não tem desenvolvimento, nem tem conclusão. Foi curta e grossa. Ainda 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Mas quando Deus quer operar, irmão, não precisa de sofisticação. Quando Deus quer fazer a obra, não precisa de rebusco. Deus opera onde Ele quer. Bendito seja o nome do Senhor. E como Ele quer, na vida de quem Ele quer. E aprove a Deus alcançar aquela cidade, aquela geração, aqueles homens ímpios, pecadores, perversos, violentos que habitavam naquela cidade. Deus resolveu agraciá-los com a bênção da salvação. Louvado seja Deus por isso. E Deus poupou aquela cidade, porque eles se arrependeram, eles reconheceram a maldade e invocaram o nome do Senhor, jejuaram, buscaram. E Deus desistiu de consumar a disciplina que já estava determinada para aquela nação. Glória a Deus. Você sabia que Deus tem me poupado? Você sabia que Deus tem usado misericórdia para com você? Você está pensando que você é melhor do que os ninivitas? Não, o Salvador disse isso. Mas Deus tem sido misericordioso, tem nos tratado com misericórdia. Louvado seja Deus. Quem estava hoje aqui pela manhã, ouvi uma palavra muito interessante da boca do nosso irmão André, meu filho, né? Falou uma palavra que eu achei, não pelo fato de ser o meu filho, mas pela palavra que Deus mandou para a igreja através da boca daquele jovem. Os irmãos viram qual foi a palavra, ouviram a palavra do Senhor. Ele enfatizando o perdão que Deus dispensou a nós, pecadores. Como Deus usou a misericórdia, como a gente deve usar a misericórdia com nossos irmãos, nossos amados, louvado seja Deus, quando pecam contra nós. Muito bem. Mas, irmão, diz a Bíblia ainda que nós somos imprevisíveis. Olha, eu estou
Assim, às vezes a gente tem certas situações que você, meu Deus do céu, como é que está acontecendo? Como é que pode um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pessoa que professa a fé em Cristo, estar tão assim, envolvida e não consegue administrar certas situações? Este homem era um servo de Deus, mas eu coloquei aqui no outro item da minha mensagem, que agora eu posso mencionar, é que a natureza, irmãos, corrompida pelo pecado, que nós temos ainda trazendo, que nós já trazemos consigo, não é fácil. Porque eu poderia perguntar aos irmãos qual é o pregador, qual é o mensageiro que não se iria exultar diante de Deus, que visse como resultado de sua palavra, da sua ministração, 120 mil almas se converter a Cristo. Né, gente? Nós somos pregadores. Quem é que não se alegraria? Estaria puro de alegria, saber que tenha sido usado por Deus para alcançar vidas, né? Mas ele não gostou do resultado da sua pregação. Aí eu cheguei a pensar, meu Pai do céu, como a nossa natureza humana é complicada. Porque o servo de Deus, ele tem duas naturezas, sabia? Tem nada a ver com a relação a Cristo. Tem a natureza humana corrompida pelo pecado e tem uma nova natureza que Deus te deu através do Espírito Santo, que é a nova criatura. Então, nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, temos ainda a nossa natureza pecaminosa, que o pastor Catão chama da irmã doida, que eu falei na pregação, eu poder preguei aqui na igreja. E agora o homem, vendo aquela obra da graça de Deus na vida daquele povo, ele se ressentiu, irmãos. Diz a Bíblia, meus queridos aqui, isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Misericórdia. Irmãos, se nós não tivermos cuidado com a nossa irmã doida, a nossa natureza pecaminosa, a gente pode entrar em situações complicadas. Porque a Bíblia diz que Jonas subiu lá numa colina e esperou o cumprimento de sua palavra profética, o que iria acontecer à cidade. E fez uma cabaninha para si, e Deus graciosamente fez com que uma plantinha nascesse e crescesse do dia para a noite, e a bichinha começou a proteger o profeta do sol, daquele dia ensolarado naquela cidade. Mas o mesmo Deus que fez aquela plantinha crescer do dia para a noite, mandou um bichinho que piricou a planta e ela secou. Aí que o homem ficou irado e ficou revoltado. E Deus falou com ele, disse: eu estou irado a ponto de desejar até a morte. E pediu a Deus a morte. Veja como a natureza humana não é fácil. Não é fácil, irmão. Você fala, você orienta, mas é difícil. Só a graça de Deus. E diz a palavra de Deus que ele diz assim: peço, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Já pensou? Aí Deus pergunta: é razoável esse seu ressentimento? Você teve pena de uma plantinha que nasceu do dia para a noite e que morreu rapidamente, e você não teve pena de 120 mil pessoas que não sabem discernir o certo e o errado, e muitos animais naquela cidade, naqueles campos que estavam cercando a cidade de Nínive, e você não queria que eu tivesse misericórdia deste povo que se arrependeu? Até os animais fizeram jejum, até os animais se vestiram de saco para escapar do juízo de Deus. Irmãos, eu comecei a perceber, puxa vida, como é complicado, irmãos, a nossa natureza humana. Os valores ficaram distorcidos na cabeça daquele servo de Deus. Quer dizer, valor estava dando a uma plantinha e
120 mil pessoas, almas preciosas aos olhos de Deus, não valia nada. Imagine como os valores estavam torcidos na cabeça daquele servo. Isso pode acontecer comigo e com você também, querido. Tem gente aqui, irmão, que está dominado pelo ressentimento. Eu sei disso. Nesse ministério. Talvez o ministério aqui nessa noite, mas sei disso. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Porque a palavra de Deus diz: o pecado jaz a porta e dever seu é dominá-lo. O livro de Jonas termina abruptamente, sem aparentemente um final feliz. Mas o profeta está contando aqui a sua experiência, a sua ruindade, as suas fraquezas, as suas limitações. É preciso ter muito cuidado. Não brinque. Vigie, irmão. Como diz o irmão da Assembleia. Vigie, irmão. Cuidado. Porque você, como eu disse na minha última pregação, o maior inimigo seu, meu, nós, somos nós mesmos. Nós temos caprichos, nós temos vontades, nós temos gostos e assim por diante. Mas saiba que nós precisamos nos submeter, tudo isso, ao controle daquele que é Senhor de nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Sujeitai-vos a Cristo. Paulo disse: quando abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ainda há esperança para você. Mas desde que a gente se humilhe diante do Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar mais dele neste livro, apenas Deus falando sobre essa inversão de valores que havia na cabeça do profeta, quando uma planta para ele valia mais do que 120 mil almas, 120 mil pessoas, vidas com dimensão eterna. Para ele aquilo não valia nada, e uma plantinha valia mais do que ela. Como a cabeça das pessoas, irmãos. Isso um servo de Deus, o ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Davi, ele tinha uma grande desconfiança de si mesmo, da sua santidade, né? Ele dizia o seguinte ao Senhor em suas orações: expurga-me, ó Deus, daqueles pecados que lhe são ocultos. Pecados que ele não tinha conhecimento nem consciência, mas ele sabia que estava lidando com Deus puro, santo e verdadeiro. E que ele era um pobre miserável pecador salvo pela graça de Deus, que dependia totalmente de Deus para manter a vida firme na presença do Senhor. Meu querido, que você aqui nesta noite entenda esta palavra. Deus tem prazer em você, Deus te escolheu, você é um ministro do Senhor. Não, pastor, o ministro do Senhor não é o Senhor que é pastor. Quem foi que disse isso? Quando se fala ministro do Senhor, é o povo de Deus em geral, aonde dá alguma atribuição específica, mas o povo de Deus é considerado sacerdócio, santo, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para você realizar aqui neste mundo, como tipo aquele homem. Você precisa se humilhar diante de Deus, ser obediente ao Senhor, e ser uma pessoa com um coração sensível à necessidade das outras pessoas que nos servem. E aqui é posto um ponto final neste livro. Não sabemos o que aconteceu com este homem depois disso aqui. Se ele se humilhou diante de Deus, provavelmente, né? Porque se o livro foi escrito por ele, então ele deve ter relatado a sua experiência, as suas dificuldades nesta área, né? Como ministro do Senhor, como servo de Deus, com a comissão exclusiva, com algo para fazer aqui neste mundo, e que ele tinha fugido da presença de Deus. Deus não desistiu dele, foi fazer a obra de Deus, teve resultado, teve frutos, mas não gostou dos frutos que Deus estava produzindo através do seu ministério. Pode acontecer com qualquer um de nós aqui nesta noite. Que Deus nos leve a uma reflexão profunda nesta noite. Que a gente possa se humilhar diante do Senhor nosso Deus e viver para a glória dele, fazendo em tudo a sua santa e bendita vontade. Amém, queridos? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Guarde essa palavra no seu coração, viu? E viva uma vida que agrada a Deus. Lembre-se que a comissão é o que existe mais importante na vida da igreja. Deus nos deu uma missão. Você está aqui para fazer isso. Ele está aqui para ganhar dinheiro. Ele não está aqui para enriquecer. Ele não está aqui para se projetar socialmente. Ele não está aqui para ser grande, porque grande já existe um que é o Senhor. Você é servo. Você está aqui para servir. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Né?